É com muita alegria e satisfação que eu vos saúdo com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos professores, alunos e amigos deste canal. Estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, as lições bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2017, com a temática A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E este tema é a exposição da declaração de fé das Assembleias de Deus, aprovada na 43ª Assembleia Ordinária na CGADB, em 27 de abril de 2017. Isto indica que, após 106 anos, a Assembleia de Deus tem uma oficial declaração de fé. O nosso comentarista para esse trimestre é o pastor Ezequias Soares, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, São Paulo, e também presidente da comissão oficial que elaborou a declaração de fé. A lição número 5, por título A Identidade do Espírito Santo. E este título também é o nosso quarto ponto do nosso cremos, que é uma inovação, pois o cremos, originalmente publicado desde junho de 1969, no jornal O Mensageiro da Paz, não tinha esse item específico sobre a identidade do Espírito Santo, sobre a nossa crença no Espírito Santo. E é sobre a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, que iremos estudar, visto que, como pentecostais, este cremos deveria constar na nossa declaração de fé. Pois, se temos o item 2, que fala do Deus e da pessoa do Pai, se temos o item 3, que fala do Senhor e Salvador Jesus Cristo, também deveríamos de ter o item 4, sobre a pessoa do Espírito Santo na composição da Santíssima Trindade. Então, considero louvável a inclusão deste item a ser abordado nesta aula. A lição de número 5, a identidade do Espírito Santo. Textual: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós? 1 Coríntios 3:16. A verdade prática, que também é o quarto ponto do nosso cremos na declaração de fé. Cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, regenera o pecador e que falou por meio dos profetas. O objetivo geral desta lição é mostrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Os objetivos específicos: compreender quem é o Espírito Santo, mostrar a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia e apresentar os atributos da divindade. Por fim, analisar a pessoa do Espírito Santo em sua personalidade. Então, estudaremos acerca da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele não é um fogo, um vento, ou uma força, ou uma emanação, mas ele, o Espírito Santo, é Deus. Uma das provas da sua deidade reside no fato de que ele possui atributos divinos. Sem sua ação, teria sido impossível conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Sem ele, jamais teríamos experimentado o novo nascimento e a santificação. Alguns, erroneamente, acreditam que o Espírito Santo entrou no mundo somente no dia do Pentecostes, mas
a terceira pessoa da Trindade, esteve presente lá na criação, Gênesis 1 e 26, no ministério de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, e hoje na interação com a Igreja de Cristo. Introdução. As Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo, sua deidade absoluta e sua personalidade, sua consubstancialidade com o Pai e com o Filho, como terceira pessoa da Trindade, e suas obras no contexto salvífico. A presente lição pretende explicar e mostrar como tudo isso aconteceu a partir da Bíblia Sagrada. Primeiro tópico, o Espírito Santo. Ponto 1, a revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva, como disse um dos pais da igreja no século IV. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. Já no Novo Testamento, manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo habita em nós e se dá mais claramente a conhecer. Uma citação de Gregório de Nacianzo. O Senhor Jesus revelou o Pai, João 1 e 18, e o Espírito Santo é quem revela o Filho, João 16 e versículo 14, e 1 de Coríntios, no capítulo 12 e verso 3. O ponto central dessa lição, queremos enfatizar que cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ponto 2, esquecimento. Há abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo no que diz a sua personalidade e divindade, bem como ao seu relacionamento com o Pai e com o Filho. Ele aparece literalmente em toda a Bíblia, desde Gênesis, na criação, até Apocalipse. Ponto 3, o Espírito Santo e os primeiros cristãos. À luz do Novo Testamento e comparando com a literatura patrística do século II e III, patrística, nome dado à filosofia cristã, elaborado pelos pais da Igreja no primeiro século. Comparando essa literatura, fica claro que os cristãos da era apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo do que os pais da Igreja do referido período. A verdadeira identidade do Espírito Santo, com base bíblica, só aconteceu a partir de Atanásio e dos 3 capadócios. Antes disso, a conceituação sobre o Espírito Santo era quase sempre inadequada. Só para lembrarmos, os 3 grandes capadócios e os pais da igreja, os capadócios eram importantes pensadores cristãos gregos que dominaram o cenário teológico na segunda metade do século IV e trabalhavam juntos para tornar vitoriosa a fé nicena. Eram amigos de Atanásio e desenvolveram o pensamento teológico, tornando possível o consenso da maior parte dos teólogos orientais em torno da questão trinitária. São estes os pais capadócios: Basílio de Cesareia, Gregório de Nicianzo e Gregório de Nissa. Então, percebe-se aqui que os cristãos da era apostólica, pela revelação do Espírito Santo, pelo dia do Pentecostes, conhecia mais sobre a identidade do Espírito Santo do que os pais da igreja do referido período, que ainda estavam em análise e debate, que de forma refinada se aprimorou dentro do credo niceno constantinopolitano. Credo niceno constantinopolitano. Quero abrir aqui um parênteses, que
Entre 361 a 81, a ortodoxia trinitariana passou por mais refinamentos, mormente no tocante ao terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. Em 381, em Constantinopla, os bispos foram convocados pelo imperador Teodósio e as declarações da ortodoxia de Nicéia foram reafirmadas. Além disso, houve menção explícita do Espírito Santo em termos de deidade, como o Senhor é doador da vida, procede do Pai e do Filho, o qual, com o Pai e o Filho, juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Ainda dentro desse primeiro tópico, no ponto 1, a revelação divina, quero extrair convosco algumas verdades a respeito do Espírito Santo aqui do Evangelho, escreveu São João. João 14, verso 6, diz que ele nunca nos deixará. João 14, 6 diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quem faz essa interação nessa dispensação, neste caminho, é o Espírito Santo. João 14, verso 7, diz assim: o mundo não pode recebê-lo. Se vós me conheceis, a mim também conheceis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. João 14, verso 17. Ele vive em nós e conosco. Vamos ler? João 14 e 17 diz assim: o Espírito da verdade, referindo ao Espírito Santo, que o mundo não pode o Espírito da verdade, referindo ao Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Outra verdade, extraída aqui em São João, ele nos ensina, o Espírito Santo. O Evangelho escreveu São João no capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Outra verdade, ele nos lembra as palavras de Jesus, João 14 e 26. Ele nos convence do pecado, nos mostra a justiça de Deus e anuncia o seu juízo contra o mal. Vamos ver? João 16 e verso 8. Vamos lá. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E outra verdade extraída aqui em São João, ele nos guia na verdade e nos dá o conhecimento de eventos futuros. João 16 e verso 13, que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Outra verdade, ele glorifica a Cristo, João 16 e 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Pois bem, encerrando esse primeiro tópico, as verdades extraídas do Evangelho de São João sobre o Espírito Santo,
a revelação divina e os primeiros cristãos. Segundo tópico, a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Primeiro ponto, a divindade declarada. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. Veja o que diz 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito. Os nomes Deus e Espírito aparecem alternadamente na Bíblia. Veja, outra declaração, Atos 5, verso 3 e 4, naquela passagem da oferta da herdade de Ananias e Safira ao apóstolo Pedro, que diz: por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Deus e o Espírito Santo aqui são uma mesma divindade. O apóstolo Paulo também emprega esse tipo de linguagem. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. Isto vem desde o Antigo Testamento, tanto lá em 2 Samuel 23, 2 e 3, que diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim falou. É nesta linguagem que a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Aqui vimos a divindade declarada da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ponto 2, a divindade revelada. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e com o Filho revela a sua divindade e a sua consubstancialidade com eles, ou seja, da mesma substância do Pai e do Filho. Isso está claro nas construções tripartidas do Novo Testamento. Se nós analisarmos as referências, vamos ver lá em Mateus, capítulo 29, e versículo Mateus 28, verso 19. Olha a divindade revelada. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra referência que nós vemos nessa divindade revelada, 1 Coríntios, capítulo 12, 4 ao 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, referindo ao Espírito Santo, é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, Espírito Santo, que opera tudo em todos. Vamos ver mais uma referência dessa divindade revelada? Efésios 4, versos 4 ao 6, que diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mais uma referência, 1 de Pedro 1 e verso 2. A divindade revelada, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas.
Então vimos aqui essa relação com o Pai. O Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Vejamos aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, vimos aqui que o Espírito Santo de Deus, ele penetra até nas profundezas de Deus, perscruta os segredos de Deus nessa interação com a Trindade. E aqui ele é chamado, nessa divindade revelada, igualmente chamado de Espírito de Deus, Gênesis 1 e 2, de Espírito que provém de Deus, 1 Coríntios 2 e 12. E concernente ao Filho, ele é chamado por Jesus de o outro Consolador, João 14 e 16. Então, vimos aqui que a terceira pessoa da Trindade, ele é proveniente tanto do Pai como do Filho. E o termo Consolador aqui é Paracleto, que significa ajudador, advogado, e é aplicado ao Senhor Jesus como advogado. Lá em 1 João 2 e 1. Ele é chamado de Espírito de Jesus, Atos 16 e 7, Espírito de Cristo, Romanos 8 e 9, e ainda Espírito do seu Filho, em Gálatas 4, versículo 6. Ponto 3. Obras divinas. O Espírito Santo é o Criador do universo dos seres humanos. Jó 26 e 13. Pelo seu Espírito ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Mais à frente, temos também Salmo de número 104 e verso 30. Vemos aqui a participação do Espírito Santo nas obras divinas. Envias o teu Espírito e são criados. Assim renova a face da terra. Nas obras divinas, o Espírito Santo, ele gerou Jesus, Mateus 1 e 20, e ressuscitou dentre os mortos, 1 Pedro 3 e 18, e ressuscitará os fiéis, Romanos 8 e 11. Ele é o Senhor da igreja, Atos 20 e 28, o autor do novo nascimento, João 3, 5 e verso 6. Dá vida, Ezequiel 37, 14, regenera o pecador, Tito 3 e 5, e distribui os dons espirituais, 1 de Coríntios 12, 7 ao 11. Assim, o credo niceno constantinopolitano declara: e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. A confirmação bíblica dessa verdade é abundante. 2 de Coríntios 3:17, Romanos 8 e verso 2, João 15 e 26, Filipenses 3 e 3 e 2 Pedro 1 e 21. Tópico 3. Os atributos da divindade. Primeiro ponto, alguns atributos incomunicáveis. A divindade do Espírito Santo é revelada também nos seus atributos divinos. Aqui apresentamos alguns. O Espírito é onipresente, é a fonte de poder e milagres. O Espírito é onipresente, ele está em toda parte do universo. Salmos 139, versículo 7. O Espírito é
onisciente, pois conhece todas as coisas, desde as profundezas de Deus. 1 de Coríntios 2, 10 e 11. Passando pelo coração humano, Ezequiel 11 e 5, até alcançar as coisas futuras, Lucas 2 e 26. Assim, a Bíblia ensina que o Espírito Santo também é eterno, Hebreus 9 e 14. Aqui vimos alguns atributos incomunicáveis da divindade do Espírito Santo. Ponto 2, alguns atributos comunicáveis do Espírito Santo. A santidade de Deus é o atributo mais solenizado nas Escrituras, Isaías 6 e 3, Apocalipse 15 e 4. O termo santo é aplicado ao Espírito Santo como consequência direta da sua natureza e não como resultado de uma fonte externa. Ele é santo em si mesmo. Assim, não precisa ser santificado, pois é ele quem santifica. Romanos 15, 16 e 1 de Coríntios 6 e 11. Vamos ver Romanos 15 e 16, o que diz o texto sagrado? Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. A bondade é outro atributo divino, por isso Jesus diz: ninguém é bom senão um, que é Deus. Marcos 10 e 18. E passagens paralelas de Mateus 19, 17, Lucas 18, 19. No entanto, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é bom, Neemias 9 e 20, Salmos 143 e 10. O Espírito Santo é a verdade, 1 de João 5 e 1, e sábio, Isaías 11 e verso 2. Ponto 3. O Espírito Santo e a Trindade. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho, tendo também um nome, pois o Senhor Jesus determinou que seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa ser o Espírito Santo objeto da nossa fé, pois em seu nome somos batizados, indicando reconhecimento de igualdade com o Pai e com o Filho, bem como a expressão comunhão do Espírito Santo na bênção apostólica, lá em 2 de Coríntios, no capítulo 13 e verso 13, que o amor de Deus, a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Ali mostra que ele não é apenas um objeto da nossa fé, mas também da nossa oração e adoração. Há uma absoluta igualdade da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita à outra, como se houvesse uma hierarquia na substância divina. Existe sim uma distinção de serviço e o Espírito Santo representa os interesses do Pai e do Filho na vida da igreja aqui na Terra. E isso não refere a uma posição hierárquica ou outro tipo dessa natureza. Apenas a função, comparecimento dentro do contexto histórico salvífico. Quarto tópico, personalidade do Espírito Santo. Primeiro ponto, as faculdades da personalidade. A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Há nele elementos constitutivos da personalidade, tais como intelecto,
pois ele penetra, perscruta todas as coisas. 1 Coríntios 2, 10 e 11. E inteligência, Romanos 8 e 27. Vamos ver o que diz o texto de Romanos 8 e 29. Ou melhor, Romanos 8 e 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele tem emoção e sensibilidade. Romanos 15 e 30. Diz assim: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. E também possui vontade. Atos 16 e 7 e 1 de Coríntios 12 e 6. Então, as três faculdades do Espírito Santo que o tornam uma pessoa com característica de personalidade são intelecto, emoção e vontade. Ponto 2. Reações do Espírito Santo. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo ser humano. Coisa que, se fosse uma força, uma emanação, um poder, uma luz, não teria, característica de pessoa ou reações de sentimento, de vontade, assim por diante. Mas isso é a prova da personalidade do Espírito Santo. Veja bem, Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Atos 10, 19 e 21. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Atos 5 e verso 3. E foi punido com morte. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. Atos 7 e 51. O apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo. Efésios 4 e 30. Vamos ler? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Outra situação de reações do Espírito Santo, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, Mateus 12, 29 ao 31. E, por fim, os cristãos são batizados em nome do Espírito Santo, Mateus 28 e versículo 29. Pois bem, chegamos à conclusão desta lição maravilhosa sobre a identidade do Espírito Santo. A frase que se refere ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade se deve ao fato do seu nome aparecer depois do Pai e do Filho na fórmula batismal. Mas não se trata de hierarquia, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Apenas são funções diferentes e comparecimento no plano de redenção, no processo salvífico ao longo da história do Antigo e Novo Testamento. Enfim, caro professor, aluno e amigo desse canal, é difícil sugerir que um dos títulos ou propósitos do Espírito Santo seja mais importante que o outro. Tudo que o Espírito Santo faz é vital para o reino de Deus. Há, no entanto, um propósito, uma função essencial do Espírito Santo, sem a qual tudo que se tem dito a respeito dele até agora não passa de palavras vazias. O Espírito Santo é o penhor da igreja que garante a nossa futura herança em Cristo. Veja o que diz Carta de Paulo aos Efésios,
no capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem Cristo também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o Senhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, espero ter acrescentado alguns subsídios para a sua aula e que o Espírito Santo de Deus continua te abençoando e te iluminando na sua aula. Um forte abraço. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos e continue nos acompanhando semanalmente com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Forte abraço e até a próxima, na paz do Senhor Jesus Cristo.